Olá pessoal, tudo bem? Hoje retornando com mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público e do exame da OAB. Hoje eu resolvi falar sobre um tema específico do direito penal que diz respeito à teoria da norma penal. Antes de mais nada, eu acho importante destacar para vocês o conceito geral do que seria a norma na nossa teoria geral do direito. Os nossos doutrinadores, os nossos filósofos do direito, eles colocam que o conceito de norma, ele abarca o conceito de hipótese e consequência. Se A, então B. Então, se o sujeito realizar a hipótese descrita na norma, se dará a consequência, que muitas vezes é uma sanção, que no nosso direito penal é uma sanção penal, uma pena que dentro da perspectiva do nosso Código Penal brasileiro, pode ser uma pena pecuniária, pode ser uma pena restritiva de direito, pode ser uma pena privativa de liberdade, uma multa. Então, aí existem várias distinções de sanção no nosso direito penal. Mas como aqui não é o caso, voltando e retornando à teoria geral do direito, dentro dessa perspectiva entre hipótese e consequência, existe o preceito primário, que seria a hipótese descrita na norma, e o preceito secundário, que seria a consequência, que seria a sanção no nosso direito. Existe ainda uma distinção conceitual entre o que seria perinorma e o que seria endonorma. A perinorma, segundo a nossa doutrina, seria o que está descrito, o que está explícito no tipo. Ou seja, dentro desse exemplo, eu posso colocar o exemplo do homicídio, do artigo 121 do nosso Código Penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. A perinorma seria o que está descrito, matar alguém. Então, é a descrição típica do crime de homicídio. Já a endonorma seria o que está implícito dentro dessa norma penal, que seja não matar. Então, se o sujeito mata, ele vai haver a consequência da sanção penal de pena de 6 a 20 anos de reclusão. Então, dentro dessa distinção conceitual entre perinorma, endonorma, preceito primário, preceito secundário, nós agora adentramos a conceitos específicos do nosso direito penal. E aqui eu coloco uma classificação doutrinária de norma penal. Existe dentro dessa perspectiva a norma penal incriminadora, que são quase todos os dispositivos legais do nosso Código Penal, principalmente da parte especial do nosso Código Penal, do artigo 121 e seguintes. Existe dentro da perspectiva da classificação entre norma incriminadora, existe a norma incriminadora completa e a norma incriminadora incompleta. A completa seria aquela que dispõe entre preceito primário e preceito secundário de uma forma completa. Como exemplo, podemos citar vários crimes, como homicídio, roubo, furto, e tantos outros crimes que estão descritos no nosso Código Penal. Já a norma incriminadora incompleta seria aquela que como a própria nomenclatura da classificação dispõe, que não está completa, que precisa ser complementada por uma outra norma. Dentro dessa classificação entre norma incompleta, existe uma nomenclatura doutrinária chamada a norma penal em branco, que seria uma espécie de norma penal incriminadora incompleta. Por que em branco? Porque, como ela não está completa, ela precisa ser descrita ou completada por uma outra norma. Dentro da classificação da norma penal em branco, existem várias outras subdivisões classificatórias. Como exemplo, eu posso citar a norma penal em branco homogênea, que é aquela norma penal em branco que vai ser complementada por uma norma de mesma competência. Então, por exemplo, uma norma que venha uma norma federal será completada por uma norma
por uma outra norma federal. Uma norma estadual será completada por uma outra norma estadual. Uma norma municipal será completada por uma outra norma de competência municipal. Aqui, dentro da classificação dessa norma penal em branco homogênea, existe ainda uma outra subclassificação, que seria a norma penal em branco homogênea homovitelínea ou a heterovitelínea. A homovitelínea seria aquela norma penal em branco que será complementada ou completada por uma norma penal, por isso homovitelínea, ou seja, da mesma espécie. Aqui eu cito como exemplo o peculato, por exemplo, que existe a classificação no artigo 312 do nosso Código Penal sobre o que é funcionário público, que vai ser complementada pelo artigo 327, que diz o que para fins de direito penal, funcionário público. Então, essa norma ela é complementada por uma norma de direito penal, por isso ela é uma norma penal em branco, homogênea e homovitelínea. Agora, existe também a classificação de norma penal em branco, homogênea, heterovitelínea, ou seja, que vai ser complementada por uma norma não penal. Um exemplo eu cito como os crimes contra a família. Por exemplo, quando a pessoa ela casa com uma outra pessoa sabendo de um impedimento matrimonial que vai gerar a nulidade desse casamento secundário. Ou seja, ela comete um crime disposto no capítulo de crimes contra a família. E essa norma específica, ela vai dispor sobre o que é impedimento matrimonial, que está disposto no nosso Código Civil na parte de direito de família. Então, por assim dizer, ela é heterovitelínea porque está a sua complementação do que seria impedimento matrimonial para fins penais está disposto no nosso Código Civil, que é uma norma não penal e por isso heterovitelínea. Saindo agora da norma penal em branco homogênea, dentro dessa distinção que eu já dispus anteriormente, existe ainda a norma penal em branco heterogênea, ou seja, que vai ser uma norma penal em branco que vai ser complementada por uma norma de caráter infralegal, ou seja, por uma medida provisória, por uma medida sanitária. Aqui eu cito o exemplo da Lei de Tóxicos, que é a Lei 11.343 de 2006, quando ela dispõe o que é droga e o que não é droga, vai ser complementada por uma medida provisória, por uma medida sanitária do nosso Poder Executivo, que é uma norma infralegal, que é uma norma que tem uma competência menor do que a norma penal. Então, por isso, é heterogênea, que está fora do nosso direito penal e do nosso direito legal. Saindo um pouco dessa conceituação do que seria norma penal em branco, ou seja, uma norma incompleta que vai ser complementada por uma outra norma, seja legal, seja infralegal, seja penal, seja não penal. Agora existe também as normas não incriminadoras, que são as normas que dispõem de direito penal, mas que não dispõem de uma norma que será sancionada, não será um crime. Dentro dessa perspectiva, nós podemos ressaltar as normas explicativas, como eu citei anteriormente, o conceito de funcionário público para fins penais está disposto no nosso artigo 327 do Código Penal. Então, essa norma, ela vai ser uma norma não incriminadora, que vai ser uma norma explicativa, ou seja, vai explicitar qual é o conceito jurídico penal de funcionário público para fins penais, e é uma norma não incriminadora nesse sentido.
Existem também as normas permissivas, ou seja, as normas que vão permitir alguma atitude do sujeito ativo do crime dentro da perspectiva penal. Aqui eu cito como exemplo as normas que determinam as justificadoras dentro ou que vão haver uma legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento do dever legal, que estão dispostos no nosso artigo 23, 24 e 25 do nosso Código Penal, que são, como eu já disse em vídeos anteriores da nossa teoria do crime, normas que vão justificar uma conduta criminosa, que vão retirar a ilicitude da conduta criminosa, que, como eu já disse anteriormente, a legítima defesa é um dos exemplos dessas justificadoras do crime. Existem também as normas teleológicas, ou seja, as normas que vão discriminar a finalidade do nosso direito penal. Um exemplo que eu posso citar aqui é o nosso artigo 59 do Código Penal, quando ele dispõe sobre as circunstâncias judiciais para a aplicação da pena pelo juiz. Então, dentro dessa perspectiva de fins teleológicos, de objeto finalístico do nosso direito penal, qual é a finalidade do artigo 59? Ora, é uma prevenção geral e uma prevenção especial, uma finalidade preventiva do nosso direito penal. Então, aqui explicando então essa classificação conceitual entre normas penais para vocês. Existe também, dentro dessa classificação de normas permissivas, o outro exemplo que eu posso citar para vocês é o aborto, disposto no artigo 128 do nosso Código Penal, que existe o aborto necessário e existe o aborto quando é cometido, a gravidez é advinda de um estupro. Então, dentro dessa perspectiva de norma permissiva, é permitido o aborto nessas duas hipóteses por previsão legal no nosso artigo 128 do Código Penal. Saindo um pouco da classificação conceitual do que seria a norma penal, e agora adentrando em outra área da teoria da norma penal, eu acho de suma importância também colocar para vocês conceitos sobre a lei penal no tempo e a lei penal no espaço. Dentro dessa perspectiva de lei penal no tempo, existem várias teorias que explicam essa lei penal no tempo, e uma delas é a teoria da ação, ou seja, quando o sujeito ativo do crime ele comete o crime, a lei penal que está vigente na época é a que será aplicada para ele. Aqui existem vários princípios que determinam essa aplicação da lei penal no tempo. Existe o princípio da reserva legal, que está disposto no nosso artigo 1º do Código Penal, quando dispõe que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal, ou seja, dentro daquela perspectiva principiológica do preceito latino nulla poena sine lege, então tem que haver uma descrição típica, legal, sobre aquele crime. Esta é uma das garantias dos cidadãos em face ao poder punitivo do Estado, ou seja, que só será cominado, só será punido o crime ou a atividade criminosa que está descrita na lei. Então, por isso, esse princípio da reserva legal. Também o princípio da irretroatividade da lei penal, dentro dessa perspectiva de teoria da ação, então só será punido, só será combinada a pena para o que estiver descrito no tempo do crime. Então, uma pena que seja mais grave não retroagirá em desfavor do réu.
aqui a aplicação do artigo 2º, então, do nosso Código Penal, da irretroatividade da lei penal em malefício do réu, ou da retroatividade da lei penal em benefício, também tem essas duas perspectivas do princípio da irretroatividade da lei penal, e também da proibição da analogia em malam partem, ou seja, quando existe uma lacuna na lei, existem vários princípios que irão auxiliar na comatação dessas lacunas legais e legislativas. Uma delas é a analogia, que dentro do nosso direito penal existe a proibição da analogia em malam partem, ou seja, não se pode realizar uma comatação de lacunas pela analogia de uma forma que seja em detrimento dos direitos do réu. Então, também tem essa principiologia fundante dentro da perspectiva da aplicação da lei penal. Agora, aqui, me atendo a conflito de leis penais, existem 3 princípios que auxiliam na aplicação da lei penal. Que quando existe um conflito aparente de norma, por que eu digo conflito aparente? Porque não existe no nosso direito um conflito real de normas penais ou de normas em sentido geral, porque segundo a nossa teoria geral do direito, o direito é uma ciência coerente, é uma ciência que não admite lacunas, é uma ciência que está completa, existe uma completude, uma coerência. Então, por isso que dentro dessa perspectiva da teoria da lei penal no tempo e no espaço, não existe esse conflito real, e sim um conflito aparente de normas. E quando se dá esse conflito aparente? Quando, dentro de um caso concreto, o exegeta do direito, o intérprete do direito, ele deve aplicar tão somente uma norma, porém existem 2 normas que poderão ser aplicadas. E dentro dessa perspectiva de conflito aparente, existem 3 princípios que vão auxiliar nessa aplicação do direito, que é o princípio da especialidade, ou seja, o princípio de que a lei especial derroga a lei geral. Então, dentro da perspectiva do direito penal, eu cito como exemplo o infanticídio, que está disposto no nosso artigo 123 do Código Penal, que é matar o próprio filho em estado puerperal. A gestante, ela em estado puerperal, ela vai matar o próprio filho. Por que ela vai ser aplicada, então, o infanticídio em detrimento do homicídio? Porque o infanticídio, ele detém um plus, ele detém detalhes que não estão abarcados pelo homicídio de uma forma geral do artigo 121. Então, por isso que vai se aplicar a lei especial do infanticídio e não a do homicídio do artigo 121. Existem também vários outros exemplos aqui, o exemplo do roubo em relação ao furto. Por que se aplica o artigo 157 e não o 155? Ora, porque haverá a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Qual será o plus do roubo em relação ao furto? Ora, a violência ou a grave ameaça que o sujeito ativo pratica em relação à vítima, ao sujeito passivo. Então, existem vários exemplos, e aqui eu só quero que vocês guardem a regra geral do princípio da especialidade, que a norma especial vai derrogar a norma geral, em função dessa principiologia fundante do princípio da especialidade. Qual que é a função desse princípio da especialidade? É não gerar o bis in idem, ou seja, a condenação dupla por um mesmo ato criminoso, o que seria injusto para fins de direito penal. Então, esse é o princípio da especialidade.
Já o princípio da subsidiariedade é outro princípio que vai ajudar na comatação dessas lacunas, ou seja, desse conflito aparente de normas, que diz respeito a quando um mesmo ato ele pode ser aplicado duas tipificações legais, porém um dos tipos ele abrange o outro por ser mais genérico, por ser mais específico. Dentro da perspectiva, o específico vai ser abrangido pelo geral. Aqui eu cito como exemplo o crime de dano em relação ao furto qualificado por rompimento de barreiras, do artigo 155. Por que dentro dessa perspectiva de subsidiariedade, o furto qualificado ele vai abranger o dano? Porque vai haver um dano no furto qualificado por rompimento de barreiras. Então, por ser mais específico o crime de furto, vai ser aplicado o furto e não o crime de dano, porque o dano estará abrangido pelo crime do furto qualificado. Aqui existe uma outra separação, divisão doutrinária dessa espécie de subsidiariedade, que existe a subsidiariedade tácita, que é essa que eu expliquei agora para vocês, e a subsidiariedade explícita, que é quando a própria norma penal, no seu preceito secundário, na sua sanção, dispõe pena de 1 a 3 anos de reclusão se a norma penal não abranger norma mais específica, se o ato não configurar crime mais grave. Então, a própria norma penal ela vai explicitar essa subsidiariedade da norma no seu preceito secundário, ou seja, na sanção. Vai prever a sanção, caso contrário, será aplicado outra sanção por ser um crime mais grave. Então, por isso, subsidiariedade explícita. Aqui eu cito como exemplo a subsidiariedade expressa ou explícita, o crime de perigo contra exposição a perigo da saúde ou da vida de uma pessoa, do artigo 132, que vai ser um crime subsidiário em relação a outro. Por exemplo, o crime de incêndio, do artigo 250. Então, o artigo 250 ele vai ser mais específico e é por isso que vai ser abrangido, vai abranger o crime do artigo 132 do nosso Código Penal de uma forma explícita, expressa. Então, por isso, da classificação da subsidiariedade expressa. Outro princípio que vai solucionar esse conflito aparente de normas, que vai auxiliar dentro da aplicação dessa norma penal, vai ser o princípio da consunção. O que é? Diz respeito a que um crime vai abranger o outro, ou seja, o crime fim vai abranger o crime meio. Aqui eu cito como exemplo também o próprio crime de dano em relação ao furto, também dentro dessa mesma perspectiva de conjunção. Por quê? Porque o dano na propriedade alheia vai ser abrangido pela finalidade da norma do furto qualificado do artigo 155. Então, o crime fim vai abranger o crime meio. Então, é como se o sujeito, para a prática de um crime fim, se utilizasse de um outro crime meio para a consecução daquele crime fim, que seria o fim último do sujeito ativo do crime. Saindo agora desse conflito aparente de normas, no tempo, nós temos também a aplicação da lei penal no espaço,
que aqui existem várias classificações doutrinárias de crime e eu coloco o conceito de concurso material de crime, concurso formal e crime continuado, disposto no nosso artigo 69, 70 e 71 do Código Penal. Quando que se dá o crime, o concurso de crimes materiais? Quando, por 2 ou mais atos, o sujeito ativo pratica 2 ou mais crimes. Então, como exemplo, eu posso citar o sujeito ativo, ele mata A com uma facada e B com um tiro. Então, ele praticou duas ações, a facada e o disparo de arma de fogo, que é o tiro. Então, dentro dessa perspectiva, ele praticou 2 resultados com 2 ações distintas. Então, por isso que dessa conceituação de concurso material. O concurso formal é quando o agente, com uma só ação, pratica 2 ou mais crimes. Aqui eu cito como exemplo, esse mesmo exemplo do disparo de arma de fogo, ele disparou contra A e na consecução do disparo, ele disparou, feriu A com uma bala de raspão e matou B com o disparo. Então, com um disparo, ele feriu uma pessoa, lesão corporal, e matou outra pessoa, homicídio do artigo 121. O crime continuado é quando com 2 ou mais ações finalidade, com a mesma finalidade conceitual do crime, ele vai dispor com habitualidade, e aqui eu não vou me ater muito ao conceito de crime continuado em função do tempo, que é um pouco escasso aqui desse vídeo, que está disposto então no nosso artigo 71, como eu já disse anteriormente. Então vocês deem uma olhada boa no artigo 69, 70 e 71 do nosso Código Penal, que dispõe sobre esses conceitos que eu coloquei para vocês agora. Existe também a aplicação, dentro da aplicação da lei penal no espaço, o princípio da territorialidade, que está disposto no nosso artigo 5º do nosso Código Penal, que dispõe sobre qual será o território brasileiro, qual será a disposição da aplicação da lei penal no nosso território brasileiro. Vocês deem uma olhada no artigo 5º. O artigo 6º fala sobre o princípio da ubiquidade, colocado no nosso Código Penal, vocês deem também uma olhada. E o artigo 7º, ele fala sobre a principiologia fundante da aplicação da lei penal no espaço, que é o princípio da territorialidade, como eu já disse anteriormente, da extraterritorialidade, que está disposto no artigo 7º, inciso 2 do nosso Código Penal e suas alíneas, que aí existe o princípio da extraterritorialidade fundado em princípios extrapenais, como, por exemplo, o princípio da universalidade, como o princípio da proteção dos bens jurídicos brasileiros, da representação, que é da bandeira que está disposta nas embarcações brasileiras. E aqui eu não vou me ater muito a conceitos básicos em função do tempo, mas é mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje para vocês, pessoal. Um forte abraço e até mais.